Graça e paz, meus amados. Eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada. Quero trazer aqui hoje mais um vídeo para vocês. Este vídeo onde eu falo a segunda parte dos dois pecados. A segunda parte dos dois pecados. Mas, irmão, que dois pecados é esse? Existem dois pecados. A igreja, ela cita um montão de pecado. Mas pecado para Deus é só dois. Qual é então os dois, irmão José? Os dois pecados é o pecado espiritual, o pecado de Adão, ao qual ele tirou na cruz. Aquele pecado que traz para nós condenação, já foi cravado na cruz, com a morte de Jesus e por a obra do seu sangue, aquele pecado que traz condenação, graças a Deus, foi eliminado. Esse pecado não tem mais nenhuma validade. É o pecado que traz condenação. Se vocês assistirem a primeira parte 1 dos dois pecados, vocês começam a entender, irmão. Assistam duas partes, tá? Para você entender. Que aqui você vai pegar no meio, tá? A segunda parte é lógico que vai começar do meio. Tá? Então, e o segundo pecado é o pecado da carne. Esse não foi eliminado na cruz, mas também não te traz condenação nenhuma. Porque o pecado que traz condenação foi aquele que Jesus morreu e tirou. Porque Jesus jamais ele ia morrer na cruz, descer aqui à terra, padecer o que ele padeceu, sem valor. Porque se a gente diz que nós ainda traz da nossa carne um pecado que traz condenação ao nosso espírito, então nós estamos desprezando a obra redentora que Jesus fez. Então quer dizer que Jesus falhou, que a obra dele não tem nenhuma validade. Tá? Você acha que Jesus ele ia vir aqui na terra, que é o próprio Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, está lá em João, está lá em Filipenses 2, no versículo 6 em diante, que esvaziou todos os seus poderes, tá? Entrou em Jesus, ali, e para morrer na cruz, para participar de carne e sangue, morrer na cruz, e essa morte dele não ter validade, nós ainda continuamos no pecado, esperando ele vir morrer outra vez por nosso pecado, sendo que ele já fez essa obra. Irmão, é muita falta de inteligência da pessoa que pensa assim. A pessoa que pensa que, você lê na Bíblia que Jesus já perdoou o nosso pecado. Você lê que o seu sangue já purificou dos nossos pecados. Você lê que já foi pago a dívida, o escrito de dívida, que já foi cravado na cruz. E você diz que a morte de Jesus não valeu nada. Se você diz que nós temos pecado, este pecado que traz condenação, você está dizendo que Jesus falhou. Que a obra de Jesus não teve validade. Então você sabe o que você está fazendo? Simplesmente chamando Jesus de mentiroso. Porque Isaías diz que ele veio para os que eram seu. Que ele morreu porque eram seu. Lá em Mateus 1, 21, diz que ele veio para o seu povo, para tirar os pecados. Se você for ler Mateus 26, 28, ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Se você for ler o livro de Hebreus, capítulo 8, 9 e 10, está dizendo lá que essa obra ele fez uma vez só. Tá? Uma vez só ele fez. A única vez e tirou os nossos pecados. E a igreja diz que nós estamos ainda debaixo do pecado. Você sabe o que acontece? Ela volta para a lei e debaixo da lei, pois é, todo mundo debaixo do pecado. Agora eu te faço uma pergunta. Jesus tinha morrido? Quando Jesus chamou os 12 apóstolos dele, ele já tinha ressuscitado? Ou ele estava junto com eles, em vida? Então estavam todos debaixo da lei. E debaixo da lei estava todo mundo debaixo do pecado. É por isso que lá em Hebreus 9, 28,
diz o quê? Diz que ele veio e tirou nossos pecados. Que ia aparecer a segunda vez sem pecado para a salvação daqueles que crê. Por que que da primeira vez ele veio e tirou os pecados para a salvação? E a segunda vez da vinda dele veio sem pecado. Porque na primeira vez ele tirou os pecados. Na segunda ele apareceu sem pecado. Por quê? Estava todo mundo sem pecado. Os escolhidos. Não é que nós não temos pecado. É que o nosso pecado é um pecado que já foi justificado na cruz. E o pecado da nossa carne, esse pecado não tem validade para com Deus, não traz condenação, traz disciplina do nosso corpo. Agora, se você quiser viver debaixo da disciplina, faz as coisas erradas. É só você ver lá Hebreus 12, versículos 5 até o 8, 9, está dizendo lá que ele punha aqueles que recebiam ele como filho, como pai. E qual é o pai que não castiga o seu filho? Tá? Então, esse pecado você sofre as consequências, mas você não perde a salvação. Porque nós somos espirituais e o espírito já é salvo, tá, irmão? E quando você diz que hoje nós temos pecado para condenação, você está dizendo que a obra redentora de Jesus falhou. Que Jesus falhou. Que Jesus é mentiroso. É isso que essa igreja faz. É até terrível a gente falar isso, tá, irmão? Porque jamais Jesus falhou. Tá? Vamos ler aqui então. Vou fazer uma breve oração confessando aqui, né? Senhor Deus e Pai, aqui estou na tua presença, trazendo mais uma vez a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, que tu usa a mim, porque eu vou usar a tua palavra, Senhor. Tá? Então, preste bem atenção, tá, irmãos? O que diz aqui no livro de Zacarias 3:9. Zacarias 3:9. Eu tenho um monitor aqui atrás, eu gosto de mostrar para vocês, tá? Esse monitor onde está tudo escrito, e eu vou mostrar para vocês, ó, presta bem atenção que está aqui, ó. Tá? Eu encerro a parte 1 com esse versículo, e começo a parte 2 usando o mesmo versículo, tá, abençoado? Para você ver, ó. Veja a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, tá? Uma inscrição. Declarará o Senhor dos Exércitos e removerei o pecado desta terra num único dia. Removerei, estão assistindo aqui, amados? Removerei o pecado desta terra num único dia. Quem é essa terra? Nós, os escolhidos. Os escolhidos. E quando foi que isso aconteceu que ele removeu num único dia? No dia que ele foi crucificado e ressuscitou. Então, na sua morte, ele já removeu o pecado. Está escrito. Agora, por que vocês lêem que está escrito e não acreditam? Por quê? É lógico que isso aqui é lei. É lei, tá, irmão? Isso aqui é lei. Na lei, ele já... Aqui o profeta está profetizando o que ia acontecer no dia da morte dele. Igual Isaías 53:5. Presta bem atenção. Isaías 53:5. Para vocês verem o que é que vai acontecer. Ó, de novo, tá, abençoado? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, pecado, transgressões. Foi esmagado por causa do nosso iniquidade, pecado, iniquidade. O castigo que ele sofreu na cruz, é claro, que nos trouxe a paz. Estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Foi perdoado todas as iniquidades, todas as transgressões, transpassado, por causa da nossa transgressão, pecado, iniquidade, pecado, já tirou tudo, meu. Nós estamos hoje curados. As igrejas dizem que você está doente. Eu não sei quem é que tem mais. Quem está falando a verdade, se é os profetas que Deus usou, ou se é a igreja,
os profetas que tomam o dinheiro de vocês hoje? Não sei qual é que está. Se é os profetas que Deus usava no passado ou os de hoje que tomam o dinheiro. Olha lá. 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Aqui, 1 Pedro 2,24. O que é que diz? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Em seu corpo. Nas pisaduras. Lembra lá de Isaías? O cabelo das pisaduras. Levou no seu corpo os nossos pecados. E sobre o madeiro, tá? Sobre a cruz. Sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados. Entendeu, meus amados? Como que nós devemos alguma coisa hoje? Hoje o pecado que nos traz condenação é esse pecado que nós já foi curado, que ele já levou nas suas costas, que ele já levou no madeiro, que ele já foi crucificado. Agora, se essa obra de Cristo não valeu nada para as igrejas, ele precisa voltar aqui para morrer de novo. Precisa voltar aqui para morrer de novo, que a gente mostra e os membros não acreditam. Não acredita? Vamos lá. Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Se assim fosse Cristo, precisaria sofrer muitas vezes. Feito hoje. Muitas vezes. Eu explico para vocês daqui a pouco. Desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, há 2000 anos atrás, isso aqui, esse fim dos tempos, tá? O fim do mundo, quando fez a transição, que mudou a lei e entrou o mundo espiritual, que encerrou a escritura, tá? Que encerrou os profetas. Tá? Isso que foi o fim do mundo, não é o fim da humanidade, como vocês estão falando aí, tá? É o fim dos tempos, fim da era, fim da lei, fim dos sacrifícios, fim da doutrina do corpo carnal e recomeça espiritual, a graça, encerra a lei e começa a graça. Isso que é o fim do mundo, que vocês andam aguardando acabar até hoje, é o quê? Vamos lá, tá? Aniquilar o pecado, ó. Aniquilar o pecado, viu? No fim dos tempos, para aniquilar os pecados, mediante o sacrifício de si mesmo. Ele foi sacrificado ou não foi? Ao fim dos tempos, irmão. Ele foi, eu vou ler de novo, tá? Esse versículo aqui dá para a gente ler 1000 vezes, tá, irmão? 1000 vezes para ensinar para vocês. Vamos lá. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, tá? Sabe como, se fosse assim, precisaria sofrer muitas vezes? Vamos dizer assim, todo mês a gente não toma ceia para perdão dos pecados, por causa dos pecados, tem que pedir perdão para os irmãos, não pode tomar ceia indignadamente, quem está no pecado, aí no outro mês, o mesmo irmão que tomou santa ceia, não tomar santa ceia, é isso aqui que está falando, ó, sofrer muitas vezes, tá? Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, que nunca perdoava os pecados. Todo mês nós estamos debaixo do pecado, fazendo isso. Tá? E o pecado mesmo foi perdoado uma única vez, quando ele abriu o seu braço, tá? Recebeu os escravos, tá? Ele tirou o pecado dessa terra num único dia. Irmão, você não está mais debaixo do pecado. Os seus pecados já foi purificado, tá? Isso aqui não foi nem para nós hoje, tá, irmão? Não é para nós, isso aqui não foi para nós. Lembra, irmão, que você não nasceu há 2000 anos atrás. Isso aqui foi há 2000 anos atrás. Nós já nascemos no reino já.
consumado. E consumado, nós não estamos mais debaixo de lei, nem debaixo de pecado, porque Cristo já tirou e nós já estamos bem na frente, irmão. Nós já nascemos fora do pecado, tá ok? O nosso pecado da carne, esse sim, mas esse eu vou mostrar aí da frente o que acontece, tá? Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas, agora ele apareceu uma vez para todos, a fim de, dos tempos, no fim dos tempos, para aniquilar os pecados. Aí disse, não, isso aí não foi, é agora. Então vamos ver, mediante o sacrifício. Ele fez o sacrifício ou não fez? Se ele fez o sacrifício, ele perdoou os pecados. Foi uma vez, mediante ao seu sacrifício, ao seu sacrifício. Se ele foi sacrificado, tá? Então, por sacrifício de si mesmo, já perdoou, já aniquilou, já tirou os pecados. Como que você fica esperando Jesus morrer de novo para tirar os seus pecados? Se ele já fez isso mediante o seu sacrifício, então já foi, já aconteceu. Isso aqui dá para a gente repetir 1000 vezes, irmão, para esse pessoal da cabeça dura, que nunca aprende. Tá? Olha aqui, irmão, para que ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos. Ao fim dos tempos aqui, irmão, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício. Como você fica esperando o fim dos tempos? Que o fim dos tempos foi no sacrifício dele. Quando ele tirou os pecados, ele mudou o reino, que entrou a graça. O fim dos tempos. Irmão, mais claro que isso. Mais claro que isso. No fim dos tempos. No fim dos tempos. Aniquilar os pecados mediante o sacrifício. Ele fez o sacrifício também. Se ele fez o sacrifício, já foi o fim dos tempos e já foi tirado os pecados, abençoado. Abre essa mente para Deus te revelar. Sai de debaixo da lei, que não, nunca tu vai ser revelado. Amém, irmão? Que coisa linda este versículo. A pessoa tem que ser muito rude para não entender isso aqui, o fim dos tempos, mediante o seu sacrifício. Fim dos tempos, mediante o seu sacrifício. Pelo sacrifício de si mesmo, fim dos tempos, aniquilou os pecados. Fim dos tempos, aniquilou o pecado. O fim dos tempos foi quando ele sacrificou. Você quer mais claro que isso? Não sei. Você quer mais claro que isso? Tá? Vamos lá. Abençoado. Isso aqui é o pecado que não traz condenação. Paulo aqui está falando do pecado da carne. Daquilo que a carne se opõe e obriga a nós fazer. Mas por que esse pecado da carne é um pecado que nós não controla? Então, Deus pegou este pecado e matou essa carne. Hoje a carne é morta para Deus. A carne está morta para o pecado. Então, quando você peca, o pecado de condenação aqui não tem validade, porque sua carne pecou, sofre as consequências. Porque Deus pune, mas Deus não te condena por causa desse pecado. Agora ele te bate. Ele te bate. Vamos ver? Vamos lá. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é o pecado
a não a ser por meio da lei. Para isso que veio a lei. Porque o pecado, antes de Moisés, o pecado já estava no mundo. O pecado era levado solto, o pecado de Adão, porque não tinha lei. Aí veio a lei por Moisés, que através da lei nós sabemos o que é pecado. Mas mesmo assim, a gente não dominava o pecado. A gente estava sendo morto por causa do pecado. Cada testemunha de 1 ou 2 ou 3, a gente era morto por causa do pecado. Aquele povo era morto por causa do pecado. Entenda bem, irmão, tá? Fato, eu não saberia o que é o pecado se não ser por meio da lei. Por isso, a lei não é pecado. A lei, ela descobre o pecado. E você morria castigado por causa do pecado, porque a lei era que te acusava. Era Moisés que te acusava. Está entendendo, irmão? Então, não é a lei que é pecado. A lei traz a condenação. Aquilo que diz que a lei, que é o diabo, que vai roubar, matar, destruir, é aqui, ó. Não é o diabo ladrão, era a lei. A lei de Moisés que veio para matar, roubar. Tá? O pecado não ser por meio da lei. Ah, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçasse. Eu não sabia. Então eu fazia sem saber. Mas veio a lei. Tá? Romanos 7, 7 a 8. Vamos para o versículo 8. Vamos para o versículo 8 para vocês entenderem. 8. Tá? Mas o pecado, aproveitando a oportunidade, viu, dada pelo mandamento, olha o mandamento aqui, ó. Pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo. Tá vendo, irmão? Você já viu um provérbio? Que tudo aquilo que é proibido é mais gostoso? Quem já viu isso? Ah, não. Tudo aquilo que é proibido é melhor. É isso que está falando aqui, ó. Tá? Está falando aqui, ó. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelos mandamentos, produziu em mim todo tipo de desejo. O que é proibido é melhor. O que é que o pecado fazia? O pecado, quanto mais proibia, quanto mais desejava, quanto mais fazia, quanto mais o povo morria. Era a lei pecado? Não. Mas era a lei que descobriu o pecado. E pelo pecado e pela lei, você era condenado e levado à morte. Vai culpar a lei? Não. Vai culpar o pecado, porque você produziu o pecado. Mas se não tivesse lei, não tinha pecado. O pecado, a lei é que descobre o pecado, que é aquilo que você faz. Tudo que você faz que é contra a disciplina daquele governo, você estava debaixo do pecado. Igual hoje. Tá? Hoje, tudo que a gente faz não é para usar droga, você usa. Você é castigado pela lei. Isso é pecado. A mulher não é o homem, não é para adulterar. Você é casado, você adultera. É pecado. Hoje você não morre mais. E também não morre mais espiritual. Mas você apanha, você sofre as consequências. É por isso, você sofre as consequências. Mas o pecado que lhe trazia a condenação foi tirado por causa disso. Tá? Vamos lá. Sem lei, o pecado está morto. Está vendo aqui, ó, pessoal? Sem a lei, o pecado está morto. Por isso Deus tirou a lei. Só que ele botou limite. Ele tirou a lei que trazia condenação, mas botou limite. Qual é o limite? Hoje você tem um Espírito Santo que ele fala na tua mente, o que você tem que fazer. Toda coisa errada que você vai fazer, o Espírito Santo que está implantado em você, ele te acusa. Ele disse, se você não pode fazer, está escrito para você não fazer. Você toma consequência. Você vai para outra coisa errada, de novo. O Espírito Santo te acusa, que sim ou que não. Se é errado, ele vai dizer que não. Você sabe, você vai pensar na hora, que é dentro da sua consciência que ele acusa. Isso é proibido.
Você não viu que é proibido, que não pode fazer? Vou fazer. Pague as consequências. Mulherzinha bonitinha, hein? Perninha grossa, sainha de mini saia, que provoca mesmo, né? Você casado, a sua mulher é uma guerreira, trabalhadora, não falta nada na tua casa. Chega o final do mês, você pega o seu pagamento, não dá para pagar as suas faturas, ela vai lá, divide com você. Quando é de noite, aquela mulher está deitada com você, te respeitando, fazendo as tuas vontades, aí você sai e deixa ela, chega no escondido, vê a outra mulher te dando sopa. Aí o que é que vem logo na tua cabeça? Não é o diabo não, é a carne. Não é a pombagira, é a carne. Aí você olha e diz, que mulher, vou chamar. Aí a mulher dá uma jogadinha de olho, você sai com ela. Quando você chega em casa, você olha para a tua mulher, aí vem logo o sentimento de culpa. Começa a te acusar. Olha o que você tem em casa, amado. O mesmo que aquela tem, a sua tem. Diferente, né? A tua tem responsabilidade que ela não tem. Você sabe o que é que vai acontecer? A tua mulher vai saber, porque tudo que você faz escondido, a hora vem a luz, vai te enfiar o pé no traseiro, você vai embora, sabe o que vai acontecer? A outra também não te quer, e tu vai ficar chupando o dedo. Vai perder a tua casa, vai perder a tua família, o teu filho vai ficar com a mulher, tu vai pagar uma puta de uma pensão que não vai poder pagar e vai dizer que foi o diabo. Não é assim? Foi a pombagira, o diabo estragou a minha vida? Não! O diabo não estragou a tua vida. Você estragou a tua vida e agora tu está pagando o preço. Tu está colhendo o que tu plantou. Essa é a lei de Deus. Mas tu não perde a tua salvação por causa disso. O pecado que lhe trazia a condenação acabou. Mas tu vai sofrer as consequências, meu filho. Porque o juízo de Deus é imediato. E se tu gostar muito da tua mulher, tentar convencer ela a ficar ou forçar uma barra, ela vai te botar um chifrinho, tá? Vai te botar um chifrinho também. Que é pra tu... E não vai largar ela não, viu, meu filho? Vai deitar você no canto, o Ricardão no meio, e a tua mulher na frente, ou ela no meio, tá? Que é pra tu pagar a desgraça que tu fez com a tua vida, com a tua família. Tá entendendo? Então, depois vai acusar o capeta. O capeta sabe quem é você. Você foi o capeta. Isso é o diabo. É o ser humano. Não é um ser espiritual. É um ser carnal de cabeça podre, de mente terrena, que só pensa nas suas vantagens daqui da terra. E nem está aí para a miséria dos outros. Está cheio de gente assim dentro das igrejas. O que tem de prostituição dentro das igrejas. Não é culpa do pastor, não estou condenando o pastor. Eu quero falar uma coisa para vocês. Existe muito pastor honesto, muitos pastores direito, faz as coisas erradas porque pegou errada, tá? Mas uma hora ele vai acordar, porque Deus vai revelar para ele que ele está fazendo errado. Está pregando o pecado de condenação para a qual Cristo já morreu e tirou a condenação. Uma hora Deus vai acordar. Tem muito pastor honesto que faz as coisas erradas, não porque ele quer, porque pegou errado, uma doutrina errada, e ele segue a doutrina errada por causa do ministério da igreja dele, da convenção, que te apela, te orienta para seguir um padrão. Deus não tem padrão. Padrão de Deus é o Espírito Santo. Você é livre. Deus não colocou um padrão para cada uma igreja. É uma igreja só com o mesmo padrão. Não é um padrão para cada uma igreja. Isso é coisa de pastores carnais. Mas tem outros pastores que eles sabem da verdade. Mas são lobos cruéis que entraram no meio do rebanho. Lobos cruéis que invadiram, entraram no meio do rebanho, que só pensa neles, não pensa no rebanho. Está cheio. Cheio. Amém, irmão? Vamos lá. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelos mandamentos, tá?
dado pelos mandamentos, é os mandamentos que faz você se lascar, você afastar da igreja, você sair da igreja, você pecar, que a igreja somos nós, tá? É os mandamentos das igrejas. Você vai para a igreja cheio de ordenança. O que você vê de crente afastado por causa desses mandamentos que Jesus já tirou, tá? Produziu em mim todo tipo de desejo, cobiça, após. Sem a lei, o pecado está morto. Hoje nós estamos sem lei. Estamos sem lei ou não estamos sem lei? Jesus é o fim da lei ou não é o fim da lei? Então, se Jesus é o fim da lei, o pecado está morto. Esse é o pecado que traz condenação. Hoje ele não condena mais ninguém à perdição. Ele não condena mais ninguém a inferno e sepultura. Ele não condena ninguém mais a nada. Mas se você fizer errado, você vai sofrer as consequências que Deus vai te bater. Ele é Pai. Vamos lá, meu amado. Vamos lá. Isaías 59:2, ó. Mas as suas maldade separaram vocês do seu Deus. As suas maldades, isso aqui é pecado, tá? Nenhuma tradução está dizendo pecado, mas aqui é a palavra, é a maldade do homem. Você já viu como o homem é maldoso? Deseja o mal para os outros. É isso que é maldade, tá? Quando a Bíblia fala, o mundo já é do maligno, não é que é do diabo. A igreja diz que o mundo já é do diabo. Não, o mundo já no maligno é. O mundo já na maldade. É isso que está falando lá, tá? Essa Bíblia que você lê, que é traduzida errada. Mas aqui vocês pegaram uma Bíblia com a introdução certa, tá lá. O mundo já está na maldade, tá? Mas as suas maldades é a mesma coisa, tá? Essa minha Bíblia aqui é a Bíblia Internacional, tá? A Bíblia NVI Internacional, versão internacional. É uma das Bíblias mais completas. É por isso que vocês não entendem bem. Vai para de vocês, vai estar com versão bem diferente, mas é a mesma coisa, só está um pouquinho diferente. Mas vocês vão entender, tá ok? Maldade, separaram vocês do seu Deus e os seus pecados, viu? Esconderam de vocês o rosto dele, para por isso ele não os ouvirá, as suas súplicas, não ouvirá. Só, meu irmão, isso aqui, ó, é lei. Isaías aqui é lei, tá? É válido isso aqui? Sim, é válido, claro. É lei. Só que hoje não está mais escondido o rosto de vocês, tá? Cadê o rosto? Tá, o rosto, tá? Dele, por isso ele não ouvirá. Esse rosto escondido aqui, ó, por causa de vocês, hoje não, porque ele está dentro de cada um de nós. Hoje não é mais a lei que Deus, ele tinha que usar um profeta, um sacerdote, como queria falar com um de nós, porque nós não tinha esse privilégio de receber o Espírito. O Espírito era dado sob medida a um sacerdote ou os profetas. Então os profetas eram que ia a você e falava com você, e depois ele tirava o espírito dos profetas, tá? Dos profetas. Então, toda vez que Deus queria falar com alguém em alguma cidade, em algum templo, ele usava um sacerdote ou um profeta. Hoje não precisamos mais de sacerdote nem profeta, o rosto dele não está mais escondido. Porque hoje ele já desceu, o Espírito de Deus está entre nós definitivamente. Aí o pessoal faz uma confusão danada, né? Vamos buscar Deus. Buscava Deus na lei, que ele não estava com vocês. Tinha que buscar. Hoje Deus está, hoje é conhecer. Não é buscar, é conhecer. Como que você vai buscar algo que está com você? Como que você vai buscar? Já leu lá que nós somos o templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em nós? Que
Jesus agora está em nós definitivamente? Assista, meu querido, Profecias Consumadas no YouTube, com José Alves, e você vai aprender tudo isso, tá? E vai parar de vacilar, tá bom? Repetindo, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus e os seus pecados. Esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Não ouvirá. Isso porque estava todo mundo debaixo do pecado. Então o que a igreja faz? Ela pega isso aqui e traz para vocês. E esquece que Jesus já morreu, já tirou isso. E já perdoou os seus pecados. Aí fica vocês miseráveis debaixo do pecado. Deus disse assim, Deus não vê o que você está fazendo. Não vê. Ele está dentro de você, meu querido. E o Espírito Santo é que te convence. E quando você faz algo errado, Deus te pune. Tá? Te pune. Te disciplina. Mas tu não perde salvação. Isso é balela, coisa de igreja. Medrontar. Romanos 5,13. Vamos lá. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. O pecado não é levado em conta enquanto não existe a lei. A lei veio, antes da lei o pecado já estava no mundo. Antes da lei, o pecado já estava no mundo. A lei veio para te explicar o que era o pecado. Mas Deus tirando o pecado, tá? Estamos sem lei. Estamos sem lei, não estamos. Jesus não é o fim da lei, então você não tem pecado. Agora, para que é que serve a lei? Lê de novo. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então o que é que essa igreja faz? Você adulterou, está debaixo do pecado, vai ficar no banco. Está debaixo da lei. Porque pela lei, quem conhece os pecados? Se a igreja diz que eu estou debaixo do pecado, a igreja está debaixo da lei. E debaixo da lei, nenhuma carne é justificada. Você está debaixo de maldição. Você discutir com sua mulher, você não pode tomar Santa Ceia. Se não existisse lei, não existe pecado. Não existe lei, tá? Não é levado, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Se a igreja diz que você está em pecado, então esta igreja está debaixo da lei. E se está debaixo da lei, você não está com Cristo, porque Cristo é o fim da lei. Você tem que viver pela fé, não é o que está escrito lá. Mas se você está aqui, toda hora a igreja te mostra que você está no pecado, no dia que vai tomar Santa Ceia, primeiro, qual é a palavra da ceia? Qual é a pregação da ceia? Qual é a pregação da ceia? Aquele que tiver pecado não pode tomar Santa Ceia. Então Jesus não tirou o pecado. Jesus não perdoou. Aquele que tem um problema com a sua esposa, peça perdão. E se você não pedir perdão, não pode tomar Santa Ceia. Então, ela está mostrando que você está no pecado. Se você está no pecado, você está debaixo da lei. E se está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Tá? Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado pela lei. Tá? Porque a lei era espiritual e nós, nesse tempo, nós éramos carnal. O mundo estava debaixo da carne. A lei era espiritual. Mas nós era carnal. Eu acabei de falar ainda agora. O fim do mundo foi o fim do ministério carnal para entrar o espiritual. Então, aqui, ó, Paulo escreveu isso aqui no ano 64, foi 65, tá?
da era de Cristo. Cristo ainda não tinha ressuscitado, ou já tinha ressuscitado, mas o templo não tinha caído ainda estava todo mundo ainda no pecado, tá? Debaixo da carne, tá? Debaixo da carne. Porque a graça entrou definitivo na queda do templo. Depois da queda do templo, do ano 70, onde se compra 70 semanas de Daniel. Então, se a lei é espiritual e contudo não o sou, pois fui vendido como escravo do pecado, porque se a lei é espiritual eu era carnal, então não batia. Por isso Deus tirou a lei carnal e colocou a espiritual. É espiritual com espiritual, aí agora, meu filho, estamos sem lei. Porque o Espírito, ele que te indica e que te acusa a você fazer as coisas, tá ok? Hoje nós não estamos mais com essa, como é que fala? Se opor um contra o outro. Quando era carne e espírito, viu lá que Paulo fala de Gálatas 6, Gálatas 5, né? Que a carne cobiçava contra o espírito contra a carne. Por isso que a carne estava no comando da carne e a lei era espiritual. Hoje a lei é espiritual e eu sou espiritual. Para mim, na lei espiritual, com o espiritual, não há lei. Não há lei. Porque não se opõe mais contra a carne. Porque nós hoje não estamos mais no domínio do pecado de carne. Se ajuntamos com a espiritual, caiu a lei. Dá para entender ou não, amado? O versículo está aí, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando, beleza? Vamos lá mais. Ó, Romano 15, 25. 15 e 25, para vocês entenderem, ó. Não entendo o que faço. Pois, não faço o que desejo, mas o que odeio, versículo 15, agora o 16, né? E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. A lei é boa. Por quê? Porque a lei faz você saber o que é certo e o que é errado. Mas a carne te levava só ao que era errado. Ó, não entendo o que faço, pois não faço. E o que desejo, mas o que odeio. Isso é o que eu faço, o que eu odeio. Tá? Aqui tá 5, mas é 15, tá? Que eu comi aqui um, tá? É 15, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. 17. Neste caso, não sou mais eu. Quem faz, tá vendo aqui? É a carne, quem faz. Mas o pecado que habito em mim, na carne, em mim, não é no espírito, em mim. 18. Sei que nada de bom habita em mim. Tá vendo aqui? Nada de bom habita em mim, na carne. Por isso que a carne foi morta. Isso é em minha carne. Não habita nada de bom na minha carne. Se Deus não mudasse para o mundo espiritual, por isso que nenhuma carne se salvaria. Estava tudo condenado perante de Deus. Por isso Deus matou a carne. Acabou o mundo carnal e entrou o mundo espiritual. A carne não vale mais de nada. Está morta. Tá? Isso é em minha carne. Porque tenho o desejo de... Vamos lá. Vamos para o 19. 17, 18, vai entrar 19. Para vocês entenderem. 19, tá vendo? Pois, o que faço não é o bem. Não é o bem, porque a carne não faz bem. Não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero faz a fazer. Isso eu continuo fazendo. Porque é uma briga, irmão. É uma briga. Continuo fazendo. Ora, versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu
que o fez, mas o pecado que habita em mim. Por isso, este pecado cada hoje não vale mais nada, porque você faz obrigado pela carne. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu amado. De onde vem a energia? Não é da água? Da água. Eu já vi alguma energia desolada, tá? Mas você sabe que toda a vida, energia boa, forte, é a da água. Pega 2 fios, 110. Entra dentro d'água, bota as pontas dentro d'água e pisa dentro d'água para ver se tudo morre. Porque se você é feito do barro, nós estamos em cima do barro. Deixa eu mudar aqui meu raciocínio. Se a energia vem da água, ela fica muito mais forte quando encosta os fios dentro da água, é ou não é? Sim. Bota 2 fios descascados dentro da água e pisa dentro da água para tu ver se tu não morre. Ou fica lá colado. O choque é mais forte. Pode ser o tamanho da bacia de água ou do poço. Se você colocar 2 fios lá dentro, você pisar, você vai morrer. Porque a energia da água, dentro da água, fica mais forte. É igual nós. Nós não somos do pó, do barro. Então, se nós estamos sustentados na terra, da onde nós veio, é claro que nós estamos inclinados para o pecado terrestre, para as coisas terrenas. Ela fica mais forte. Por isso Deus o matou, o pecado terrestre, que habita na carne, que a carne também é barro. Dá para entender um pouquinho minha simulação? Dá para entender? Mas nós somos inclinados ainda para as coisas terrenas, por nós ser da terra, do pó da terra. E estamos pisados em cima da terra, igual 2 fios dentro da água, que vem da água. Assim nós vem da terra e estamos com 2 pés da terra, também estamos ligados no pecado terrestre. O terreno não é pecado vindo do céu. Todo pecado é terreno. E outros são inclinados a fazer. Por isso Deus, vendo essa fraqueza, Ele nos tirou. Veja lá na frente um pouquinho, tá? Vamos ver mais o 20 aqui, vamos lá. Ora, se faço o que não quero, tá vendo aqui, ó? Não quero, já não sou eu quem o fiz, mas o pecado que habita em mim. Por isso esse pecado habita em mim. E lhe força você fazer algo que quer, pois só tem algo que você não resiste e você faz, você vai sofrer, mas você não vai ser condenado, porque Deus sabe a sua estrutura. Deus sabe o que você está fazendo. Por isso veio a proibição na graça. Na lei não, na lei você era morto. Mas na graça você não é morto. Vamos lá. Versículo 21. Então vamos, acho que até o 27 aqui, para você entender, tá? Para você entender melhor. Versículo 21 e 22, entenda bem? Assim, encontro esta lei que atua em mim. Tá vendo aqui, ó? Assim encontro esta lei que atua em mim, a lei do pecado, tá? Que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Tá? 22. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Tá? Na lei de Deus. Presta bem atenção. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas há um mal que me condena. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei de minha mente, que é a lei de Deus. É na mente, da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. A lei do pecado atua no meu membro. Então, irmão, tem muita gente atrapalhada que é de Deus, que faz as coisas erradas, porque não dá lugar ao Espírito, como se devia dar, e a lei do pecado atua na sua mente, fazendo ela fazer algo que é errado. Mas a condenação Deus tirou, porque Deus sabe que não vem de você, vem da sua mente e vem do pó da terra. Porque você está ligado com a terra. Tá? Vamos lá.
Versículo 24 e 25. Miserável, miserável o homem, eu que sou. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Irmão, presta bem atenção, tá? Que as igrejas não lhe ensinam. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Irmão, não é o espírito. O que vai é o espírito. O corpo de pecado é desfeito. Então ninguém livrará o corpo do pecado, é o corpo. Isso aqui não é sujeito à condenação. Esse corpo aqui, ele é condenado à morte. Mas o que é? Você não é isso aqui. Você é espírito. E espírito não tem condenação. Então, isso aqui não te leva à condenação. Te leva à disciplina e à morte. Porque a morte do corpo não tem como a gente escapar, tá? Viu? O 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, aonde o Espírito atua, tá? Na mente, com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Toda carne é pecaminosa, toda carne é sofredora, toda carne é sujeita a tudo que não presta. Quando você está forte no Espírito, para falar andar pelo Espírito, você fica livre disso aqui, Você sofre menos, a gente sofre menos as consequências. Você já viu que tem pessoas que é santo até por onde cospe, mas vive com a vida arruinada, porque ninguém sabe o que ele faz no oculto, e ele está pagando. Só que ele não é condenado a perder a sua salvação, mas ele só vive disciplinado. A gente vive debaixo de uma disciplina por causa da nossa carne, que nós não tem como controlar. Precisa que nós controlemos a nossa mente, Cadê? Morto, tá. Miserável homem eu que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, e você andar com esta mente aqui, limpa, sem sujeira, você não sofre consequência de pecado, de disciplina, tá? Deus não te corrige, igual o pai corrige o filho. Se você tiver. Mas se você for aquele cristão de mente suja, você só vive debaixo de disciplina. Mas, meu querido, você não perde a tua salvação, porque Jesus já levou a condenação. Você está livre, 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 tá? Livre. Mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não pense que você é santarrão, não pense que você é melhor do que ninguém, que você é escravo da lei de Deus, mas a sua carne vive debaixo de pecado, não tem como se livrar, mas você não perde salvação, tá? Isso aqui é a condenação da carne, do pecado, tá, irmão? Mas não é condenação para você perder a sua salvação, que os pastores falam que você perde. Mentira. Não perde. Na carne o juízo é imediato, mas não te leva à condenação eterna. Não leva. Não leva. Vamos lá. Olha lá, irmão, vamos lá. Não se deixe enganar de Deus. Não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Que o homem semear, isso também colherá.
Vamos. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, está vendo aqui? Na sua carne, da carne colherá. Está falando que você vai perder a salvação? Que você vai para o inferno, igual os pastores falam? As igrejas falam, não. Você vai sofrer a disciplina, vou lhe mostrar aí da frente. Da carne colherá a destruição. Está vendo aqui? Ó? A destruição da carne. A destruição não é condenação. A destruição, mas quem semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essa aqui é quem vive, que faz com a mente limpa. Você não sofre, tá? Para ser a sua vida eterna. Agora, quem vive com a mente suja, planta na carne, colhe destruição da carne. Vive com enfermidade, vive com problema com o vizinho, com problema com a mulher, dizendo que o diabo está na tua vida, que você está pagando preço. Já viu muito irmão? Irmão, está pegando comigo, estou pagando preço, estou na prova. Já viu? Estou na prova? Colhendo na carne, colhendo na carne. Destruição de família, de emprego, financeiro, saúde, tá? Destruição. Mas não condenação, porque destruído tu és salvo. Vamos lá. Lucas 6, 38, 37 e 38. Lucas 6, 37 e 38. Não julgue, e vocês não serão julgados. Não condene, e não serão condenados. Perdoe, e serão perdoados. Tem nada a ver com o dízimo, tá, irmão? Nada a ver. Aqui é o que você planta, você colhe. O que você faz, você paga. Não julgue, e vocês não serão julgados. Então, para de dizer que fulano não vale nada, que fulano vai para o inferno. Cuidado com isso, hein, irmão. Não julgue, e vocês não será julgado. Se você julgar, você pode ser julgado, tá? Não condenes, e não serão condenados. Aqui não é condenado para não perder, para perder a salvação. É condenado à disciplina. A disciplina. E se você é um predestinado, escolhido de Deus, jamais Deus trouxe você aqui para morrer. Jamais Deus vai trazer os filhos dele aqui para matar. Tá? Dê, e lhe será dado uma boa medida, calculada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usa também será usada para medir vocês. Do jeito que vocês tratar, você vai ser tratado. Se você é um animal, você vai encontrar alguém que lhe trata como animal. Se você é um cara que gosta de matar, fique tranquilo, que alguém vai lhe dar um balaço no meio da tua cabeça, tá? Pode ver que essas pessoas não têm sossego. Não, perturbador é perturbado. Aquilo que você vai... Eu não estou aqui te desejando mal não, meu irmão. Ó, dê e lhe será dado. Uma boa medida, calculada, sacudida e transbordante. Né? Será dado a vocês. Pois a medida a que usaram, também será usado. E usaram também será usada para medir vocês. Faz errado, vai receber errado. Você é um cara ruim, mão presa, você também vai ser negado. Gosta de bater, fica tranquilo, vai aparecer um pau. Meu pai dizia que no meu filho, se tem um pau grosso, todo mais grosso. Tá? Você gosta de bater, fica tranquilo que alguém vai quebrar a tua cara, meu querido. Você gosta de dar tiro nos outros, fica tranquilo que alguém vai te dar tiro também. É a lei da carne. Não é a lei de Deus, é a lei da carne. O que você planta, você colhe. O que você faz, você paga. Vamos ver Colossenses 3:25. Quem comete injustiça, quem comete injustiça
receberá de volta. Olá, ó, irmão. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá isenção para ninguém. Isenção para ninguém. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça. Vou repetir de novo. Por que as igrejas não ensinam isso, meu amado? Por quê? Isso é a lei da carne. Esse é o pecado que te traz disciplina, não condenação. Disciplina. Disciplina. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça. Sem exceção. Para ninguém. É todos. Quem cometer injustiça receberá injustiça. Agora, faça as coisas erradas, eu não acredite nisso aqui, então saia da igreja. Ou da graça. Eu sou da graça. Vamos lá. Desse juízo da carne, ninguém te livra, mas não te condena. Deste juízo da carne, ninguém te livra, mas não te condena. Não te condena. Vamos lá. Hebreus 12, 5 a 11. Aqui tem um monte de coisa. Vamos ler tudo. 5 a 11, ó. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como a filhos. Nós somos filhos. Como a filho. Filho, ou meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Disciplina. Lembra que eu falei para você? Que você faz errado, você é disciplinado. Você não é condenado, mas disciplinado, tá? Não é condenado, disciplinado. Igreja, deixa de dizer que os filhos de Deus que estão lá dentro, por causa de algo que ele fez errado, que ele vai para o inferno, que é condenado, não. Mas diga para ele que ele é disciplinado, que ele vai viver uma vida enrolada com Deus. Uma vida enrolada com Deus. Disciplinado do Senhor. Nem se magoe, tá vendo aqui? Nem se magoe com a sua repreensão, meu amado, que ele é seu pai. Não vai te matar, não vai te condenar, não vai te mandar às profundezas do inferno, nem a lavra de fogo, meu amado. Não vai. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina, não é condena, é disciplina a quem ama, aos que ele ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele disciplina os seus filhos. Disciplina, abençoado. Não é condena como as igrejas nega tudo isso aqui, ó. Mas nós estamos aqui alertando, ensinando você. Disciplina. Não fique pensando que você fez uma besteira de um pecado, que você está condenado, vai sair, que está no inferno. Aí você vai fazer tudo que não presta. Tudo que não presta. Vai usar droga, vai matar, vai beber, vai espancar a sua mulher. Você acha que você já está no inferno mesmo, que está condenado? Não, senhor. Você está sofrendo uma disciplina. Aí para com o que você fez, você sai da disciplina e você é abençoado do mesmo jeito. Você é filho de Deus, tá? Filho! Versículo 7. Suporte as dificuldades que você vai passar na disciplina. Isso aqui faz tudo parte de disciplina. Dificuldades, irmão. Tá vendo? Dificuldades. Quantas vezes nós estamos desempregados? Quantas vezes nós estamos sem dinheiro de pagar o aluguel? Nós estamos sofrendo disciplina. Faz uma reflexão do que tu fez no teu passado. O que tu faz no oculto. Para tu estar sofrendo. Vai lá, faça para tu ver. Tá? Faça para tu ver, tá? Dificuldade. Recebendo-as como disciplina. Tá vendo aí, ó? Suporte as dificuldades da vida, tá, irmão? Dificuldade. Que está recebendo-as como disciplina, tá? Mas você fica se maldizendo. Ai, que vida desgraçada!
O que foi que eu fiz uma vida miserável? Eu estou cansado de ser pobre. O rico tem carrão, tem fazenda e eu não tenho desgraça de nada. Ô, vida desgraça. Irmão, ó, dificuldade faz parte da disciplina. Disciplina, tá? Fique contente com a disciplina de Deus. Quando você estiver sofrendo, você vai se dar graças a Deus. Deus está me disciplinando. Se Ele está me disciplinando, é porque eu sou filho. Trata como filho. Ah, pois o qual o filho que não é disciplinado por seu pai. Você está sofrendo as dificuldades, você está sendo disciplinado pelo seu pai, que é Deus, tá? Que é Deus, tá vendo aqui, ó? O trata como filho. Ah, pois, qual o filho que não é disciplinado como pai? Então, dê graças a Deus na dificuldade, abençoado. Não reclama, não murmure, não fale coisa errada. Que Deus está te disciplinando, é porque Ele te ama, Ele te recebe como filho. Se tu é filho, tu fez errado, tu vai pagar o preço na tua carne. É disciplina, tá, abençoado? Ó, disciplinado. Não é condenado. A condenação que traz a morte eterna, Jesus tirou na cruz do filho dele, tá? Ela tirou num único dia, se não ler Zacarias 3:9, num único dia, tá? Quando ele foi crucificado, nós não tem mais condenação para os filhos dele, agora é disciplinado. Hoje não tem mais condenação para os dele, é disciplina. Então, se tu está disciplinado, não diga que tu é um miserável, diga assim, graças a Deus, eu sou filho de Deus. Filho de Deus é o seu pai, tá vendo aqui? Então não há motivo. Nós estamos aqui por uma passagem de tempo, por um pouquinho de tempo. Essa disciplina vai passar, e Deus vai voltar a te abençoar. Amém, abençoado. Vamos lá. Versículo de número 8. Vamos ver? Vou aqui traduzir para vocês. Eu não estou só lendo, não estou, irmão? Tá vendo bem? Estou só lendo, não tem nada para me fazer. Eu estou só lendo para você. Para não dizer que eu estou inventando, tá? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Está ouvindo aqui, abençoado? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Está vendo, filho? Você não é condenado por causa do seu erro, por causa das besteiras que você faz. Mas você deve sofrer nas consequências. Para de fazer e para de sofrer. Senão você vai ser salvo cheio de feridas. Tá? Então, vocês não são filho? Não são filho? Legítimos, mas sim, legítimos. Legítimo, porque se você não é filho, Deus não disciplina. Deus disciplina aquele que é filho. Deus não tem compromisso com os de lá de fora. Vamos lá? Versículo 9. Além disso, tenhamos pais humanos. Não temos pai humano? Pai da carne? Quem é o seu pai? O meu chamava Nedino, morreu. A minha mãe Anitta tá velhinha, vou ali visitar ela. Que nos disciplinam, nos disciplinavam. Nosso pai Canal nos disciplinava e nós os respeitavam. Quanto mais devemos submeter-nos a o Pai do Espírito, que é Deus. Espírito, nós estamos, lembra que ele vai dizer que o reino do mundo hoje, o fim do mundo foi o fim da reino carnal para o reino espiritual, ele é pai do Espírito, e no Espírito você é perfeito no Espírito, mas da carne você é disciplinado, ó. Na carne você é disciplinado. No Espírito você é perfeito, que vai subir teu Espírito. Você vai ganhar novo corpo e uma nova carne, que não tem disciplina e nem pecado.
Porque o pecado da carne já foi disciplinado, você vai subir justo. Porque o que você planta, você colhe, o que você faz, você paga. Aqui na terra você sofre as consequências e já sofre limpo, porque você pagou tudo o que deve. A igreja de Deus não passa por condenação. É mentira! É mentira. Nós, os pais do Espírito, para assim vivemos. Para assim vivemos. Tá, irmão? Então, tá achando bem explicadinho, irmão? Estou explicando que você de Deus, você que é espiritual, você que é aquele que gosta de ouvir a palavra, não é que você é crente, você é cristão, tá? Você jamais é condenado. Condenado. E para você ser salvo, você não precisa de igreja. Deus não está dentro da igreja. A igreja somos nós. Eu quero ver nós ser perfeitos, é fora. É ser livre. Deus fala que é livre, tá? Sem precisar de tutor. É isso que Deus quer da gente. Ser livre. Fazer as coisas certas, ajudar quem precisa, tá? E ser manso, tá? É isso que ele quer. Que deixe bom exemplo. Um bom exemplo. Vamos lá. Versículo 10. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Está vendo aí? Ó? Por curto período. Segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Está ouvindo aí, irmão? Aqui eu encerro esse versículo para você ver que coisa linda, irmão. Por que essa igreja oculta isso de vocês? Me ocultou 25 anos, irmão. Isso aqui. Nunca leram para mim. Eu era por vida miserável, debaixo do pecado. Eu vivia no banco. Eu não aceitava algumas coisas, tá? Nossos pais nos disciplinavam para um curto período, segundo lhe parecia melhor, tá? O pai batia, lhe disciplinava, botava de castigo, então você melhorava o seu comportamento para o pai, por esse curto de tempo você estava melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. É para isso. Agora, você sabe o que é essa santidade aqui? Ó? Nós nunca vamos ser santos como Deus. A nossa santidade é crer em Deus. Nós somos santos pela santidade dele, pela crucificação de Jesus. Crucificou minha carne e eu sou santo mesmo, cheio de falha e disciplinado. Por que eu sou santo? Porque eu sou de Deus, eu estou com ele, tá? As pessoas que faz algo errado, sabendo que está errado, mas de coração vem logo o arrependimento, você é disciplinado para a santidade, para que você largue de fazer besteira, tá? Mas você jamais morrer fazendo algo errado, você já pagou. Você já foi disciplinado. Deus já te corrigiu para a santidade e você vai morar no céu. Não aceite alguém dizer que você é do capeta. Não aceite. Ainda tem mais um 11 aqui. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta, né, irmão? De alegria. No momento. A gente esperneia, grita, reclama, fala igual bode. Né? Mas sim, de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Fruto de justiça. E paz, para aquele que por ela foram exercitados. Então, quem sofreu a disciplina vai sofrer. Mas que Deus disciplinou, que Deus te bateu, que Deus te jogou numa prova, você depois vai produzir fruto. Produzir fruto de justiça. Produzir fruto de justiça. Entendeu, abençoado? Então, vamos lá. Os dois pecados, tá? Já foi por Deus determinado. Não tem como o homem fazer nada. Já foi por Deus determinado. Não tem como o homem fazer nada. Nada. Tá? Ó, escuta aqui, irmão.
Quem é de Deus é de Deus, quem não é de Deus não é de Deus. Os que é de Deus faz as coisas erradas, é disciplinado, mas é salvo. Quem não é de Deus, igreja nenhuma melhora. Está lendo isso aí? Eclesiastes 7,13, o que está dizendo aí? Dá para você entender? Estou fora da frente, tá? Dá para entender, irmão? Olha lá, ó. Considere o que Deus o fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quem pode? Então, essa mania de dizer que você vai para a igreja para se consertar, meu amado, se você é do torto, você é torto, você vai ficar torto. Se você não é de Deus. Agora, se você está sofrendo fora disciplina e foi para a igreja e se consertou, porque você não é torto. Você é de Deus. Você estava agoniado com o que você estava fazendo de errado e você queria, porque o Espírito estava lhe perturbando para você se consertar. Então, você foi atrás de um conserto. E a primeira palavra que você viu, você se consertou. Não foi o pastor, que você já era de Deus. O Espírito já estava te incomodando. Então, você procurou algo, porque estava incomodado com o que você faz errado. É isso que acontece. Então, nós não temos um amparo, uma pessoa para entender e dizer, a gente procura uma igreja e seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que a igreja, por mais que ela pregue errado, ela tem uma coisa muito bonita, irmão. Muito bonita. Eu vou dizer para vocês, muito bonita. Eu era um pingunço. Eu estava triste, irmão. A minha família falava que ia comprar um caixão para botar atrás da porta. E sabia que eu ia morrer, não ia levar muitos dias. Aí um dia eu fui para a igreja. Vi novas pessoas, novos conselhos. Parei de beber, mudei minha vida. Hoje eu estou na graça, mas eu agradeço a igreja. A igreja, para isso, é excelente. É uma casa de recuperação para uma ruma de vagabundo, feito eu. Hoje eu dou graças a Deus que eu saí dessa vida. Perdi família, perdi filho, perdi o que eu tinha. Vivia jogado, bêbado, não tinha nome. Não tinha nome. É bufa álcool, pingaiada. Pode ver, esse pessoal não tem nome, tá? Não tem nome. Tá? Mas depois que eu aceitei, que fui para uma igreja, eu mudei meu nome. Comecei de auxiliar, depois fui para diácono, de diácono eu fui para presbítero, de presbítero hoje eu sou evangelista, que não me vale nada, que isso é só um título que não vale nada, mas saí do mundo de tenebroso, mas graças a Deus, não é salvação, igreja, não é salvação, mas se você está derrotado, procure uma igreja para se consertar, que você vai se consertar, em nome de Jesus. Vamos lá, viu lá, né? Hebreus 10, 17 e 18. Olha, irmão, escuta bem aqui, ó. Eu estou falando para você. Ninguém endireita aquilo que ele fez todo. Se você é salvo, você é salvo. Ninguém pode fazer nada. Se você não é salvo, você não é salvo. Ninguém endireita aquilo que Deus fez todo. Se você é consertado, é consertado. Vamos ver? 17 e 18 aqui, ó. De Hebreus 10, 17 e 18, ó. Hebreus 10, 17 e 18. Acrescenta. Deus dos seus pecados. Iniquidade não me lembrarei mais. Está ouvindo aqui, ó? Não lembrarei mais. Quando Jesus morreu e perdoou seus pecados, disse que ele não se lembra mais. Isso aqui não lhe traz mais condenação. Você está salvo. Você é disciplinado, mas não é condenado. É mentira de quem fala que você é condenado por causa de alguma coisa. Seus pecados. Se você tem pecado, que você faz coisa errada. Ó. Seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Tá? Aonde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Aonde essas coisas já foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não adianta Santa Ceia, não adianta dízimo, não adianta campanha, não adianta jejum, não adianta se batizar. Jesus já batizou, Jesus já te perdoou, já foi perdoado.
Se você já foi perdoado, ele não se lembra, perdoado, tá? Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não há mais necessidade de sacrifício. Tudo é em vão, tudo é fantasia. Tem uns pastores que falam essas coisas sem entender, mas tem outros que é por maldade. Tá, irmão? Entendeu isso aí? Vamos lá. Hebreus 10, 26, Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Se continuamos a pecar, deliberadamente, depois que recebemos ao conhecimento da verdade, que é a graça, da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta sacrifício pelo pecado. Então, ninguém pode fazer mais nada, meu amado. Jesus já fez tudo. E se você é da perdição, tu é da perdição. Ninguém pode fazer mais nada. Olha, vou ler de novo, irmão. E marca isso aí, ó. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, da graça, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, o que é que a igreja vai resolver? Já foi tudo feito, meu amado. Já foi tudo feito. Para com isso. Para com isso. Então, há dois tipos de pecado. Se você pegar a parte 1, dois tipos de pecado, parte 1, você vai ver que um pecado que traz condenação, Jesus já cravou e já tirou na cruz. Se você ler parte 2, você vai ver o pecado da carne. E o pecado da carne traz disciplina, mas não te traz condenação. Então, quero lhe dizer uma coisa. Quem é de Deus, é de Deus. Quem não é de Deus, não é de Deus. Se tu é um abençoado, escolhido, separado, eleito, predestinado, que Deus te trouxe aqui por um propósito dele, fique tranquilo, meu amado. Você é salvo, nada tira a tua salvação. Faça alguma bobagem que você sofre as consequências. Mas Deus é Pai e Ele te disciplina como Pai. Tá? Amém, meu amado? Pecado que te traz condenação já foi cravado na cruz. O pecado da carne, depois dessa demonstração, se você achar que eu estou mentindo, com o versículo tudo aí para você, né, meu amado? Você precisa de Deus, tá? Porque tudo deve fazer parte daquele outro lado lá, tá? Que Deus fez torto, tá? Se tu não acredita nisso que tu acabou de ouvir aqui, te mostrando versículo por versículo da graça, não é lei e não é livros históricos, da graça, e tu não acredita, tu faz parte daquela disciplina lá, daqueles que Deus fez torto. Ninguém poderá te consertar. E tu vai morrer e vai para a sepultura. Porque para o inferno ninguém vai. Não existe inferno, não existe diabo. Jesus já voltou. Tá? Não existe segunda morte. Segunda morte foi no ano de 70, acabou. Tá? Não existe sofrimento. Sofrimento é na carne, quando você está em vida. Tá? Quando você morre, que você é de Deus, você é ressuscitado, vai para o céu. O pó volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. E se você não é de Deus, você simplesmente morreu e desaparece. Deus não permite sofrimento de ninguém. De ninguém. É balela das igrejas. Deus não permite a segunda morte, meu amado. Foi como João 5, 28 e 29, manja bem. E diz lá, vem a hora que todos ouvirão a voz do Senhor. Uns levantarão para a vida, para a ressurreição da vida, e outros para a condenação. Então, quando ele foi lá e trouxe, tá? Ele condenou a segunda morte aqueles que fizeram as coisas erradas para a condenação da morte. Ele levantaram do sepulcro, saíram do sepulcro, ouviram a sua punição, voltaram e morreram para sempre. Isso foi a segunda morte. Ele estava morto, reviveram e voltaram a morrer de novo. Hoje não tem mais isso. Hoje você, quando cai, seu espírito vai para Deus. E o outro já desaparece e acabou. Tá? Então isso, meu filho, negócio de segunda morte, que você fez algo errado, manda aí pro inferno que ele falar isso, tá bom? Ou ensine a ele, tá? Que Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Amém? Que Deus a bendiga e abençoe
a cada um de vocês.